Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 1 do PET volume 6 de Química do segundo ano do ensino médio. Vamos lá? Atividade 1. Berthollet, enquanto servia a expedição de Napoleão no Egito, observou que nas margens dos lagos salgados havia como resultado da evaporação da água da solução salina a presença de carbonato de sódio no sedimento. Era perfeitamente conhecido o fato de que, em laboratório, ocorria o processo espontâneo. Temos aqui a equação química representando a referida reação, onde carbonato de sódio reage com cloreto de cálcio e forma o carbonato de cálcio e o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, o NaCl. Observa-se que a explicação que surgiu para a ocorrência do processo inverso, ou seja, da esquerda para a direita, o processo é direto, e da direita para a esquerda, o processo é inverso. Foi a de que a inversão era causada. Letra A. Pela presença de catalisadores não conhecidos no lago. Gente, no lago não havia nenhum catalisador. O catalisador ele serve para dar velocidade à reação química, tanto no processo direto, tanto no processo inverso. Então, essa letra A não tem nada a ver. Letra B. Por variações na pressão barométrica nessa região, pressão barométrica é a pressão atmosférica no local, ou seja, o barômetro é um aparelho onde mede-se a pressão atmosférica do local. Então, a pressão barométrica não vai influenciar. Lembrando que, quando eu tenho substâncias gasosas, a pressão ela pode influenciar. Nesse caso aqui, nós não temos substâncias gasosas em nenhum das quatro substâncias. Então, pressão barométrica também não influencia. Letra C. Pela pequena solubilidade do cloreto de cálcio em água, também não, pois o cloreto de cálcio, que é esta substância aqui, ele apresenta uma grande solubilidade em água. Então, não vai ser devido a essa substância aqui em água. Letra D. Pelo grande excesso de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha no lago salgado, sim. Observa aqui que das quatro substâncias, aonde eu tenho a presença de maior quantidade aqui é no cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então, vai haver um aumento de concentração. Então, tem uma grande quantidade de NaCl no lago, uma vez que o lago é salgado. E quando aumenta a concentração em uma substância, o equilíbrio químico vai ser deslocado no sentido contrário. Ou seja, se aqui eu tenho um aumento de concentração no produto, então o reagente vai haver uma formação muito maior de substância. Nesse caso aqui, o carbonato de sódio. O cloreto de cálcio, por ser bastante solúvel em água, vai dissolver na água. E o carbonato de sódio vai estar lá na margem do rio. Letra E. Pelas diminuições drásticas da temperatura durante a noite, também não, porque a temperatura, está falando aqui na afirmação, que vai diminuir somente à noite, mas durante o dia há um aumento de temperatura. E aí, se a temperatura influenciasse, não ia ficar na margem lá esse sedimento de carbonato de sódio. Então, resta a opção correta, a letra D. Atividade 2. A reação de fotossíntese é gás carbônico mais água, formando glicose e gás oxigênio. Essa reação química, por ter uma variação de entropia maior do que zero, ela vai ser uma reação química endotérmica. Quando a variação é maior do que zero, é endotérmica, pois vai consumir, vai gastar energia ou calor. Quando a variação de entalpia for menor do que zero, a reação será exotérmica, pois vai liberar calor ou energia.
Assumindo que a reação está no equilíbrio e que a célula vegetal é um sistema isolado, o que é correto afirmar? Letra A. Quando a pressão parcial de gás oxigênio, no caso aqui, é aumentada, o equilíbrio se desloca na direção da formação dos produtos. Essa afirmativa, ela é incorreta, pois se eu estou aumentando a pressão aqui de uma substância que é produto, então o deslocamento, o equilíbrio vai deslocar na direção da formação do reagente e vice-versa. Se eu aumentar a pressão de uma substância gasosa que está no reagente, então o equilíbrio vai deslocar na direção da formação do produto. Então, nesse caso aqui, ela é incorreta por isso, porque vai haver o deslocamento na direção da formação de reagente. Então, ela está errada. Eu até grifei aqui, eu tracei produtos e coloquei reagentes, que seria a certa. Letra B. Quando se aumenta a temperatura, o equilíbrio se desloca no sentido da formação dos produtos. Ou seja, eu estou aumentando a temperatura desse sistema completo e aí o equilíbrio vai deslocar na formação aqui de produto. Essa afirmativa, ela está correta, ou seja, eu coloquei até uma observação aqui que tem na página anterior, na explicação, que o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Como essa reação química ela é endotérmica, ou seja, é a reação direta, onde eu tenho reagentes formando em produtos. É a reação direta e ela é endotérmica. Então, quando aumenta a temperatura, nesse caso, vai deslocar o equilíbrio no sentido endotérmico. Então, a letra B vai ser a alternativa correta. Letra C. Quando se remove um pouco de glicose, que está aqui no produto, o equilíbrio se desloca no sentido da formação de reagente. Está errado. Eu até risquei reagente e coloquei produto, que seria a certa. E uma observação é, quando a concentração de uma substância diminui, o equilíbrio é deslocado no sentido de produzir mais dessa substância. Então, se eu estou aqui removendo a glicose, então o deslocamento aqui da formação vai ser aqui de produto. Uma vez que se eu diminuir aqui, o reagente vai estar em maior quantidade. Por isso, essa afirmativa está errada. Letra D. Quando a pressão atmosférica aumenta, o equilíbrio se desloca no sentido da formação dos produtos. Essa afirmativa está errada. Eu coloquei aqui até uma observação para vocês, que a pressão interfere somente nas substâncias gasosas. Então, aqui está falando que a pressão atmosférica aumenta e o equilíbrio vai se deslocar na formação dos produtos. Então, aumentando essa pressão atmosférica aí, não vai influenciar, pois a pressão interfere só quando fala de substância gasosa. O aumento de pressão desloca o equilíbrio no sentido de menor volume. Aqui eu tenho a substância gasosa no reagente, 6 volumes. A substância gasosa do produto, eu tenho também 6 volumes. Se a concentração ou o volume está igual, então não vai interferir nesse deslocamento de equilíbrio, nem na reação direta, nem na reação inversa. Letra E. A adição de água desloca o equilíbrio no sentido dos reagentes. Afirmativa falsa, pois substância líquida e sólida, onde aqui eu tenho uma substância líquida e aqui outra sólida, ela não interfere no deslocamento do equilíbrio. A concentração não vai mudar. Então, tanto faz eu adicionar água
ou adicionar glicose, o equilíbrio não vai alterar em nada, ou seja, não vai haver interferência no deslocamento de equilíbrio. Atividade 3. Os óculos fotocromáticos possuem lentes que possuem cristais de cloreto de prata incorporados diretamente ao vidro. Quando a radiação ultravioleta do Sol atinge os cristais de cloreto de prata, as lentes escurecem e em ambientes escuros elas clareiam, de acordo com a reação. Então aqui eu tenho o cloreto de prata, que ele é transparente, e quando ele recebe a energia luminosa, que é a energia do Sol, ele vai absorver essa energia e vai fazer o seu processo de reação direta, liberando os átomos aqui, dissociando átomos de prata e de cloro. Esse átomo de prata, ele é escuro, por isso as lentes dos óculos ficam escuras em ambiente onde há bastante incidência de luz solar. E na reação inversa, vai haver uma liberação de energia, fazendo com que esses átomos se recombinam para formar novamente o cloreto de prata e voltar a ser transparente as lentes dos óculos. Com base nisso, pergunta-se, de acordo com o texto e seus conhecimentos, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O aumento da incidência de luz desloca o equilíbrio para a direita, fazendo a lente escurecer. Correto. Quando aumenta essa quantidade de luz solar, o equilíbrio vai se dar para a direita, da esquerda para a direita, que vai fazer com que a lente do Sol escurece, pois houve a dissociação desses átomos aqui de prata e de cloro. Letra B. Os átomos de prata se recombinam com os átomos de cloro para formar cloreto de prata, absorvendo energia. Essa afirmativa aqui, ela é a afirmativa falsa, pois os átomos de prata e de cloro, eles se recombinam para formar o cloreto de prata e vai haver uma liberação de energia. Isso aqui no caso da reação inversa, que é da direita para a esquerda. Se da esquerda para a direita absorve energia, o contrário vai liberar energia. Então essa alternativa ela é a incorreta. Letra C. Os óculos fotocromáticos representam um exemplo de princípio de Le Chatelier? Correto. O princípio de Le Chatelier é onde fala a respeito do equilíbrio químico ou equilíbrio dinâmico, deslocando esse equilíbrio da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Então, isso aqui é um exemplo claro de princípio de Le Chatelier. Letra D. Em ambientes escuros, há maior produção de cloreto de prata, clareando as lentes dos óculos. Correto. Quando o ambiente é escuro, então vai ter aqui os átomos de prata que vai fazer com que a energia ela seja diferente. Então vai clarear as lentes dos óculos no ambiente escuro. E quando o ambiente vai estar um ambiente muito claro, cheio de energia luminosa, a lente vai ficar com a cor escura. Letra E. O aumento da concentração de prata desloca o equilíbrio, favorecendo a produção de cloreto de prata. E isso correto. Quando o ambiente é escuro, vai aumentar essa concentração aqui do ambiente de prata, uma vez que não tem energia luminosa, vai haver uma liberação de energia, fazendo com que o equilíbrio desloque do lado direito para o lado esquerdo. Nesta reação química, nós vemos um exemplo prático de como os óculos nossos com lentes transitions funcionam. Quando nós saímos no sol, então nós vamos ter lentes escuras. Quando estamos em ambiente escuro, as lentes dos nossos óculos vão permanecer transparentes. Então esse aqui
o que explica o acontecimento dessas reações nas lentes dos nossos óculos. A atividade 4. Uma das principais fontes de fertilizantes é a amônia, NH3, obtida pelo processo Haber através da reação, onde tem gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio, formando o gás amônia. Essa variação de entalpia é menos 26,2 quilocalorias, que é uma reação exotérmica, ou seja, está liberando calor ou liberando energia nessa reação química. Quando a variação de entalpia for menor do que zero, no caso aqui eu tenho menos 26,2, é menor que zero, então eu vou ter uma reação exotérmica. Considerando que a reação esteja em equilíbrio, para aumentar a concentração de amônia, deve-se, letra A, aumentar a temperatura do sistema. Eu coloquei observações aqui para cada alternativa para facilitar o entendimento de vocês. Ou seja, se aumentar a temperatura do sistema, olha o que acontece. Isso aqui eu tirei dessa própria apostila, desse próprio PET. O aumento da temperatura vai deslocar o equilíbrio no sentido endotérmico. Nesse caso aqui, eu tenho uma equação química representando uma reação exotérmica. Então, se eu aumentar a temperatura desse sistema, eu vou favorecer no sentido endotérmico. E aqui eu tenho uma reação exotérmica. Então, não vai ser essa. A diminuição da temperatura desloca o equilíbrio no sentido exotérmico. O correto seria diminuir a temperatura. Aí sim ia favorecer a reação no sentido aqui exotérmico, onde os reagentes estão formando aqui os produtos. Letra B. Aumentar a pressão do sistema. Quando aumenta a pressão, desloca o equilíbrio no sentido de menor volume. Eu anotei aqui, onde eu tenho aqui no produto 2 volumes e no reagente eu tenho 4 volumes, 3 para o gás hidrogênio e 1 para o gás nitrogênio. Então, o correto é fazer isso. Eu aumento a pressão do sistema no sentido de aumentar a concentração do gás amônia, porque aqui está sendo uma reação direta, onde é uma reação exotérmica. Então, se aumentar a pressão desse sistema, vai aumentar a concentração de amônia sim, porque o aumento da pressão vai deslocar o equilíbrio no sentido de menor volume. No caso aqui eu tenho 2 volumes, então vai aumentar essa quantidade de amônia. E aqui, reduzir a pressão do sistema. Se diminuir a pressão do sistema, vai deslocar o equilíbrio no sentido de maior volume. Então, se reduzir, deixa eu só marcar aqui a letra B, que é a correta. Se eu reduzir essa pressão aqui, a diminuição da pressão desloca o equilíbrio no sentido de maior volume. Reduzindo a pressão, vai favorecer aqui o contrário. Não vai ser a produção de amônia, mas sim a produção de gás hidrogênio e a produção de gás nitrogênio. Por isso, não é alternativa C. Letra D. Retirar gás nitrogênio. O gás nitrogênio está aqui. Se eu retirar o gás nitrogênio, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido de produzir mais gás nitrogênio. Seria um processo de reação inversa. Seria aqui o produto transformando em reagente. Então, eu não posso tirar nem gás nitrogênio e nem retirar gás hidrogênio, pois senão o sentido do equilíbrio químico ia ser deslocado para cá. Letra E. Manter a pressão do sistema constante. Então, se manter a pressão do sistema aqui, nada vai acontecer. Atividade 5. A ozonosfera, camada gasosa composta principalmente por gás ozônio, que é o O3, filtra boa parte dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. A reação que descreve a formação do ozônio está abaixo.
3 moléculas de gás oxigênio reagem formando 2 moléculas de gás ozônio. A variação de entalpia é maior do que zero. Se é maior do que zero, o processo é endotérmico. Se a variação de entalpia fosse menor do que zero, o sistema seria exotérmico. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta, ou seja, tem 4 alternativas corretas e vamos marcar apenas a incorreta. A reação para a formação do gás oxigênio é exotérmica. Se no sentido direto eu tenho gás oxigênio formando gás ozônio e é endotérmico, o contrário aqui do gás ozônio formando gás oxigênio vai ser exotérmico. Então, a reação direta, endotérmico. Reação inversa, que é da direita para a esquerda, eu vou ter um sistema exotérmico. Então, está correto, pois uma vez que para formar o O3, aqui é endotérmico, o contrário aqui é exotérmico. Letra B. O aumento da temperatura favorece a formação de gás ozônio. E a observação que eu fiz é essa aqui, ó. Quando aumenta a temperatura, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido endotérmico. Então, o sentido endotérmico é gás oxigênio formando gás ozônio. Então, está certo. Eu aumento a temperatura nesse sistema, eu vou favorecer aqui a formação do gás ozônio, uma vez que esse aqui é o sentido endotérmico, é da esquerda para a direita. Letra C. A diminuição da temperatura favorece a formação de gás ozônio. Olha a observação. Quando diminui a temperatura, vai deslocar o equilíbrio no sentido exotérmico. Então, essa afirmativa é falsa. O sentido exotérmico é da direita para a esquerda, porque da esquerda para a direita é endotérmico. Então, vice-versa aqui, para cá, ozônio formando gás oxigênio, eu vou ter um processo exotérmico. Então, se eu vou diminuir a temperatura, vai deslocar o equilíbrio no sentido exotérmico. E o sentido exotérmico é ozônio em gás oxigênio. E aqui está falando de gás ozônio. Então, a letra C é a alternativa incorreta. Vamos analisar a letra D e E. Em um sistema fechado, o aumento de volume favorece o gás oxigênio. Aumentar volume é diminuir a pressão. E quando diminui a pressão, vai deslocar o equilíbrio no sentido de maior volume. Então, essas alternativas D e E falam a mesma coisa. Em um sistema fechado, o aumento de volume favorece a formação do gás oxigênio. O gás oxigênio, eu tenho aqui 3 volumes. Para o gás ozônio, eu tenho 2 volumes. Então, se eu vou aumentar o volume aqui nesse sistema, significa que a pressão vai ser menor. Quando a pressão é menor, significa que o volume é maior. Então, aumentou o volume, diminuiu a pressão. E quando diminui a pressão de um sistema, ele vai favorecer o sentido de maior volume. Então, aqui é o maior volume. Então, o favorecimento é de formação, sim, de gás oxigênio. Pessoal, fique com Deus. Até a próxima. Terminamos aqui a correção da semana 1 do PET volume 6. Dê um like no vídeo aí se gostou e deixe os seus comentários a respeito do vídeo para enriquecer o conhecimento de vocês.